O Rei de toda a terra esteve nesta terra, caminhou com seus pés, tocou com suas mãos, comunicou com seus lábios palavras que saíram do seu coração. Cristo Jesus esteve entre nós, apresentou o Pai, apresentou o caminho, a verdade e a vida. Foi crucificado, morto. Neste momento, um sentimento de desesperança. Como pode o Filho de Deus, o Rei de toda a terra, agora preso em um madeiro, toda a esperança se vai, todo sonho da remissão, do perdão dos pecados, da reconciliação com o Pai, da libertação, agora preso em um madeiro. Mas a morte não foi capaz de o parar. Pai, o nosso Deus, o ressuscitou dentre os mortos. No terceiro dia ele ressuscitou. Durante 40 dias, se apresentou aos seus discípulos, dando provas indiscutíveis de que ele havia ressuscitado. Em seu último dia com os discípulos, antes de ser levado aos céus, ele deu ordem aos seus discípulos para que ficassem em Jerusalém, aguardando pela promessa do Pai. O dia em que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre homens, mulheres, jovens, idosos, sobre todo o povo desta terra. E neste dia reunido, povos de todas as nações, os discípulos em obediência. 10 dias se passaram desde que Jesus foi elevado aos céus. Os discípulos, sem sair do lugar da obediência, aguardando pela promessa, orando, certamente jejuando. Foi no dia de Pentecostes, uma festa que reunia todo o mundo convertido ao judaísmo, em que o Senhor decidiu cumprir a sua promessa. E naquele dia eles testemunham que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E atitudes sobrenaturais, agora aqueles homens que não falavam outras línguas, estavam louvando ao Senhor em línguas de povos que estavam ali presentes. A discussão se o milagre foi em suas línguas, se foi no ouvido, mas a verdade é que o milagre aconteceu, pessoas reunidas de todo canto da terra ouviam as maravilhas de Deus. Pessoas espantadas com aquela situação, sem entender, questionavam então o que havia acontecido. Pedro então se levanta e naquele dia, demonstrando o poder do Espírito Santo, está cheio da presença de Deus. Ele prega um sermão e aproximadamente 3.000 pessoas que estavam ouvindo se converte naquele dia. A pergunta foi: o que faremos então se as suas palavras são palavras verdadeiras? Se este homem que foi crucificado ressuscitou, se este homem que foi rejeitado é o Filho de Deus, o que nós faremos então? Pedro diz então: arrependam-se cada um e creiam em Cristo Jesus e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto diz que naquele dia, cerca de 3.000 pessoas rendem as suas vidas ao Senhor. O que fazer agora com essa multidão que se rende aos pés de Jesus? Atos 2,42 vai dizer que eles mantinham-se unidos. E ali há alguns valores em que eles estavam vivendo juntos, porque eles estavam replicando a vida que Jesus ensinou os seus discípulos a viver.
Mas agora essa multidão, ela chama a atenção, ela traz destaque de todo o povo. Qual é o nome deste povo? Como eles se reconhecem? Então, por estarem trilhando o caminho de Jesus, por estarem vivendo as verdades pregadas por Cristo e por terem recebido a vida que Cristo lhes prometeu, eles foram chamados então os do caminho. Foi assim que foram considerados os primeiros homens e as primeiras mulheres que seguiam o caminho de Cristo Jesus, que pregavam a verdade que Jesus Cristo anunciou, que haviam recebido a vida que Ele havia prometido. Tempos depois, em Antioquia, de forma não honrosa, mas sim pejorativa, foram chamados de cristãos, porque cristãos significavam como pequenos cristos. Esses são os pequenos cristos. E este não era um nome honroso de se vangloriar, de se orgulhar, era na realidade uma forma jocosa, pejorativa de diminuir aqueles do caminho. 2000 anos depois, este nome permanece, mas precisamos confessar que algo mudou de lá para cá. Porque agora talvez seja um orgulho em algumas nações você se declarar cristão. Demonstra um conjunto de regras, de valores que para muitas pessoas é positivo. E agora nós olhamos e os dados, como o pastor comentou aqui no IBGE, que mostram o número de cristãos no nosso país, nós temos que olhar para estes dados, um país com 80% das pessoas considerando-se cristãs, e precisamos separar agora entre cristãos praticantes e não praticantes. Será que existe essa distinção diante de Deus? Será como Cristo nos olha e compreende que alguém consiga dizer ser um pequeno Cristo sem praticar aquilo que o próprio Cristo, que Ele mesmo ensinou? Esta é a questão desta manhã. Porque se nós nos dizemos cristãos, quais são as atitudes, quais são os comportamentos, qual é a vida de um verdadeiro discípulo? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23. Um texto em que o próprio Jesus narra aos seus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir a mim, após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. O texto que acabamos de ler é um relato de Jesus, logo após Jesus dar a primeira revelação da sua morte e crucificação.
A primeira vez em que Jesus diz a seus discípulos o que aconteceria com ele. Jesus não estava enganando aqueles que estavam seguindo. Ele estava mostrando que, ao invés de flores, provavelmente eles encontrariam espinhos. Que ao invés de facilidades, de amor, de aceitação do mundo, eles seriam rejeitados, massacrados, humilhados. Porque se o destino do Mestre era a cruz, o que esperar dos seus discípulos? Então Jesus aqui mostra as regras para aqueles que estariam lhe seguindo. E nós podemos ver que aqui há uma universalidade. Jesus dizia a todos. O convite de Jesus não era um convite para as facilidades. Ele dizia a todos. E ao mesmo tempo aqui ele colocava um paradoxo, porque ele dizia que aquele que queria ganhar a sua vida deveria perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor ao seu nome, este sim estaria ganhando a vida. Nós temos também um contraste de valor, porque para os seus discípulos não era importante conquistar o mundo. Para os seus discípulos não era importante conquistar bens, riquezas e posições de influência na sociedade. Na realidade, o importante aqui não era ganhar as coisas deste mundo, mas era conquistar a sua própria salvação. E nós vemos também uma seriedade neste convite, porque ele diz que aquele que se envergonhar de ser considerado seu discípulo, ele também lhe teria vergonha e não aceitaria e não confessaria diante do Pai. Era uma chamada radical, porque ou você é, ou você não é. Ou você se orgulha de dizer que segue a Cristo, que caminha em seu caminho, que prega a sua verdade, que vive a sua vida, ou você não está apto a ser chamado de cristão, de um pequeno Cristo, ou se dizer do caminho. Mas neste texto Jesus nos apresenta 3 verbos, e é diante deles que eu quero debruçar nesta manhã. Porque neste texto ele fala sobre renúncia, renunciar às suas próprias vontades. Ele fala de entrega, e é uma entrega diária. E ele fala de uma obediência que é uma obediência radical e incondicional. Quais são as atitudes e os comportamentos de se esperar de um verdadeiro discípulo de Jesus? A primeira verdade é que um discípulo de Jesus deseja estar com Ele todos os dias. Quando Jesus fazia o convite, Ele dizia: siga-me. Seguir Jesus aqui então é reconhecer que vai estar com Ele diariamente. É acordar pela manhã e estar com Cristo. É na refeição estar com Cristo. É no deitar, no levantar, é no ouvir, é no falar. Nós vemos Jesus, quando convidava aqueles que o encontravam pelo caminho, ele dizia: siga-me. E este convite não era apenas para carregar o seu nome, mas andar com ele. Na cultura do primeiro século, o discípulo era alguém que caminhava com o seu mestre. A estrutura
de educação, a escola, o ensino, era feito por homens considerados mestres. Havia toda uma regra para se tornar um mestre, que validaria um homem a ser um professor e um mestre de um pequeno grupo. Ele passava a sua infância aprendendo com seus pais, numa escola rabínica. Ele era testado, aprovado e validado pela comunidade. Então esses mestres faziam convites para que jovens pudessem seguir e aprender o seu estilo de vida, aprender o seu ensino, a sua forma de ver e enxergar e se comportar no mundo. Foi aqui que Jesus começa a sua escola, não escolhendo os melhores, os mais inteligentes, os mais disputados, mas Jesus vai nas pequenas cidades. Ele chama homens diferentes, pescadores, empreendedores ou empresários, como quiser considerar, servidores públicos, homens de conhecimento teológico da época, homens simples e indoutos. Mas a verdade é que ser discípulo significava seguir um mestre, significava imitar os seus comportamentos, suas atitudes, os seus ensinamentos. Um discípulo verdadeiro se alimentava da sua palavra, ele dependia do seu relacionamento de comunicação e ele dependia da proximidade por estar perto. Nós vemos Maria em Betânia, quando Jesus em sua casa estava, havia duas mulheres, Marta e Maria. Naquele momento, Marta, preocupada-se em servir, preocupada-se em oferecer certamente o seu melhor para a sua visita, estava muito ocupada em suas tarefas. O foco era servir Jesus. Mas havia Maria, que ao se deparar com Jesus, ela senta aos seus pés e atentamente ouve os seus ensinos. Maria quis estar com Jesus. Porque mais importante do que servi-lo, o primeiro passo é estar com Ele. Mais importante do que estar ocupado em muitas tarefas é ouvir aquilo que Ele tem para dizer, e este é um convite às nossas vidas. O verdadeiro discípulo dedica tempo para estar com Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo, ele dedica tempo para ouvir os seus ensinos. O verdadeiro discípulo deseja conversar com o seu mestre. Talvez seja algo difícil dizer, como eu vou conversar com Cristo aqui hoje, Ele não está aqui presente. Ele diz que quando nós nos reunimos em seu nome, Ele se faz presente. Ele diz que ouve as nossas orações. Que o Espírito Santo que habita em nós leva as nossas orações ao Pai. Relacionar-se com Jesus é dedicar tempo na sua palavra, é dedicar tempo de oração, é dedicar tempo a não somente estar ocupado em ir para um lado, para o outro, a entregar, a servir, mas também a estar junto, perto. Quantos de nós já vivemos apenas como cristãos de domingo? Passamos a nossa semana inteira sem caminhar com Cristo. Os nossos domingos, um dia reservado para adoração comunitária. Para alguns, apenas um dia de servir o Mestre e os seus convidados. Para outros, um dia para ser servido pelos seus servos e ouvir a palavra de Cristo. Mas a verdade é que Cristo não fica no domingo, não fica nas quatro paredes deste templo, mas Cristo quer estar conosco diariamente. O verdadeiro discípulo entende
que mais importante é estar com Ele, aprendendo a sua palavra, orando diariamente e buscando conhecer um pouco mais. Estar com Jesus não é apenas uma teoria aprendida na escola bíblica dominical. É uma presença diária que transforma os nossos corações e nos faz mais parecidos com o nosso Mestre. A segunda verdade é que um verdadeiro discípulo, ele se torna como seu Mestre. Ele torna-se como Jesus em tudo, em todas as coisas. Jesus, ele vai dizer que aquele que deseja segui-lo deve tomar a sua cruz diariamente. E tomar a cruz aqui é um chamado à renúncia, é um chamado para a morte, e a morte do eu. Jesus não havia sido ainda crucificado, mas ele já havia inserido o conceito da cruz. Este era um conceito conhecido na época. A cruz significava morte. Aqueles que desejam ser discípulos de Jesus deveriam morrer para si mesmos. E é por isso que nós temos um símbolo tão forte, colocado por Cristo Jesus e seguido pelos seus discípulos, que é o batismo, a descida às águas, que simboliza a morte para este mundo, a morte para o nosso eu e um novo nascimento para Cristo Jesus. É por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Como eu faço para herdar a vida eterna? É necessário nascer de novo. Transformamos o nosso símbolo maior de morte para o eu, de morte para o mundo, de confissão pública, em apenas um rito de passagem. Para se considerar cristão, para ser aceito na comunidade, para fazer parte do rol de membros, o que é preciso? É preciso descer as águas, se batizar. Perceba que nós mudamos e invertemos os valores. A resposta é: eu quero ser membro dessa igreja, eu quero ser um discípulo de Cristo Jesus, eu quero ser aceito nessa comunidade, ou eu quero ser aceito por Cristo Jesus, eu quero assumir as partes boas desse relacionamento, ou eu quero viver o sacrifício e a renúncia que este ato me levará a ter que realizar em minha vida. Eu quero dizer que sou cristão quando eu tenho um superior cristão para então alcançar a simpatia, ou eu quero dizer que eu sou cristão até aqueles que se opõem à nossa fé, dizendo e se posicionando a quem nós nos pertencemos? É bem verdade, certamente, no dia em que você e no dia que nós vivermos como verdadeiros cristãos e discípulos, nós sofreremos perseguições. Eu estou cansado de ouvir por muitas vezes pessoas que disseram que no dia que se declararam cristãos no seu ambiente de trabalho, sofreram perseguição, foram isolados, chacoteados, ouviram piadas. Há muitos lugares contrários à prática da nossa fé. Mas há muitos lugares que estão abertos àquilo que a nossa fé pode trazer a eles. Quantas pessoas você pode influenciar? Quantos benefícios você pode conquistar? E às vezes nós somos enganados, porque achamos que as pessoas estão sendo simpáticas e simpatizantes conosco, quando na realidade elas querem usar aquilo que nós temos de melhor. Porque é um cristão, talvez ele seja honesto, porque é um cristão, ele seja verdadeiro, porque é cristão, ele tem aceitação da sua comunidade, e assim nós vamos caminhando como falsos cristãos. Uma falsa aceitação, uma falsa
prática e uma falsa transformação. Se nós não seguimos o primeiro passo de estar com Cristo, de aprender de Cristo, de dedicar tempo com Cristo, consequentemente nós não vamos conseguir alcançar a segunda etapa, que é nos tornar como Cristo. Não há como nos tornarmos pequenos cristos se não passarmos pelo desafio de nos esforçarmos a estar com Ele. Quando nós olhamos a nossa rotina diária, é fácil identificar se estamos sendo impostores ou verdadeiros. É só consultarmos o tempo que nós separamos no nosso dia, e eu te aconselho em algum momento a acessar o seu celular depois deste culto, e a investigar quanto tempo você tem dedicado às redes sociais, há quanto tempo você tem dedicado à sua rede de comunicação, ao seu WhatsApp, e você vai perceber que você mais tem seguido influenciadores digitais, que você mais tem conversado com inúmeras pessoas, do que seguido o verdadeiro influenciador das nossas vidas, que é Cristo Jesus, e conversado com o autor da vida, o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus e Pai. Estamos desfrutando da criação e ignorando o Criador. Estamos ocupados demais com a árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo desfrutar dos seus prazeres, do seu conhecimento e da sua liberdade. Se nós não mudarmos a nossa postura diariamente, podemos até dizer que somos cristãos, mas eu tenho uma plena e absoluta certeza que Jesus está nos céus, se envergonhando da nossa postura e do nosso comportamento. A terceira verdade sobre um discípulo, um verdadeiro discípulo, é que o verdadeiro discípulo faz o que Jesus faria. E não só pergunta o que Jesus faria e ficaria no campo das ideias, mas ele estaria de fato preocupado em fazer o que Jesus fez. Jesus vai dizer que quem perder a sua vida por sua causa, esta salvará. E perder a vida aqui não é morrer simplesmente de ficar na inércia parado como morto, mas é perder a sua vida para viver a vida de Cristo Jesus. O que Jesus deseja de nós, seus discípulos, é que o imitemos em todas as coisas. Seguir Jesus não é só estar com Ele, nem só tornar-se como Ele, mas é também fazer o que Ele faria. O verdadeiro discípulo, ele entende esse paradoxo do reino. Quem tenta salvar a própria vida perde, mas quem entrega a vida por Cristo encontra a vida eterna. Isso significa viver e testemunhar sem vergonha. Em Atos 7, nós temos um primeiro homem, um primeiro mártir, um diácono, um servo da igreja e um discípulo, chamado Estevão. Ele preferiu perder a sua própria vida do que negar Cristo Jesus. E o resultado disso é que ele viu Cristo Jesus sentado à destra do Pai. E ele entendeu que mais vale perder a vida terrena para ganhar a vida eterna. Nós temos liberdade religiosa, temos templos, Bíblias em abundância. Qual é a nossa desculpa? O falso discípulo se envergonha de viver a vida de Cristo, mas o verdadeiro discípulo anuncia. O falso discípulo, ele acumula para si, mas o verdadeiro discípulo, ele está disposto a repartir. O verdadeiro discípulo vive para que outros conheçam o seu Senhor. O falso discípulo, ele vive para conquistar apenas as benesses do rei e deste reino. O verdadeiro discípulo não pergunta
apenas pergunta o que Jesus faria, mas ele decide fazer o que Jesus fez. Talvez você seja uma pessoa operosa na igreja. Talvez você sirva fielmente. Você sustenta este lugar. Você dedica horas do seu dia às reuniões, aos trabalhos, aos serviços. Mas esta é apenas uma fração do que é ser um verdadeiro discípulo. Porque primeiro, antes de fazer, precisamos nos tornar. E talvez em algum dia na sua vida você experimentou essa grande transformação. Você foi impactado pelo Evangelho, você sentiu uma chama arder em seu coração, você abriu a sua Bíblia, você começou a ler esta Bíblia, você se lembrou de orar ao Senhor agradecendo pelo dia, você lembrou-se de consagrar o seu dia ao Senhor em oração. Você percebeu a dificuldade de enfrentar pecados, vícios, então você decidiu mortificar a carne, fez jejum ao Senhor para fortalecer o seu espírito. Você, imbuído desta paixão, deste fogo, desta chama, decidiu falar do Evangelho aos seus familiares. Você decidiu expor o Evangelho no seu ambiente de trabalho, na faculdade. Você quis deixar claro a quem você seguia e quem você era. Mas as frustrações da vida, os espinhos, as dificuldades, as ocupações, tudo isso foi apagando esta chama. E talvez hoje você se encontre apenas um servo dominical, operoso, fiel ao serviço, até mesmo um contribuinte corriqueiro. Mas o que Jesus está nos chamando não é para a parcialidade, mas para a totalidade. Jesus quer que dediquemos tempo com Ele. Jesus quer que nos tornemos pequenos Cristos. E Ele deseja que neste mundo caído, perdido, nós façamos o que Ele fez. Pesquisa nos Estados Unidos diz que apenas 6% daqueles que se declaram cristãos, de fato praticam a vida cristã. Nós não temos instituições de pesquisa no nosso país, mas podemos replicar. E não é de se espantar, porque se 80% desta nação dedicasse tempo com Cristo, tornasse verdadeiros cristãos e fizessem o que Jesus fez, não teríamos tantas notícias ruins como nós estamos tendo. Eu quero te convidar neste momento, enquanto nós entoamos a canção Toma o Meu Coração, que você fizesse desta canção a sua oração, porque eu farei desta canção a minha oração. Eu luto diariamente para que as demandas de trabalho não roubem o tempo que eu preciso ter com Cristo Jesus. Que a minha leitura bíblica não seja apenas para pregar neste púlpito, ou para dar um estudo, um treinamento. Que a minha oração não seja apenas de misericórdia para Deus me usar no momento em que eu estiver servindo, mas que seja diariamente em comunhão com Ele. Que o meu serviço não seja apenas um ativismo cristão, mas que tenha um propósito claro e definido. Que eu possa tirar dos recursos que Deus tem confiado em minha vida, a parte que cabe ao Senhor. Não simplesmente por constrangimento, mas com alegria, para que eu seja amado por Deus como aqueles que dão com alegria. Que eu possa confiar na administração desta igreja e possa colocar aos pés daqueles que administram os recursos, para que eles possam levar este recurso aos lugares que mais carecem. Que eu possa perceber quando eu estou fraco e preciso consagrar ainda mais a minha vida. E este é um convite para que você faça esta mesma oração.
Senhor, que eu seja um verdadeiro cristão. Toma o meu coração, toma o meu respirar, toma o meu acordar, o meu levantar e o meu deitar. E antes de encerrar e passar para este momento de oração e adoração, eu quero te fazer um convite. Nesta sexta-feira, às 19 horas, aqui neste templo, vão estar reunidos os pequenos grupos dessa igreja. E o convite é para toda a igreja. Se você deseja conhecer os líderes, se você deseja conhecer como estamos caminhando com pequenos grupos. O nosso desafio é viver a vida que Cristo Jesus nos ensinou, descrita em Atos 2,42. Perseverar juntos na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir o pão. Quero fazer este convite a você. No dia 12 de outubro, é o dia do amigo. Eu quero dizer a você, convide um amigo para estar conosco nesta manhã. Se você é pai e tem criança, haverá uma atividade especial evangelística no Ministério Infantil e na sequência sairemos deste culto e iremos para o Eixão do Lazer, na altura da 107 Norte, juntos evangelizar, anunciar Cristo e como comunidade viver a vida cristã fora das paredes e deste espaço religioso. E se você deseja servir em missões de 17 a 22 de outubro, se você é médico, enfermeiro, se deseja bater a porta, servir, nós iremos estar em Cavalcante com o mutirão missionário e nós teremos mais informações para você, caso você queira estar juntos. Essas são 3 oportunidades para darmos um primeiro passo de estarmos com Cristo, de nos tornarmos como Cristo e também fazer o que Cristo fez. Enquanto entoamos o hino, dedique este tempo de oração ao Senhor. Em pé, eu te convido neste momento agora.